E o nome deste programa é Imagem Magnética. E o intuito, o objetivo aqui é trazer para você estratégias para que você aprenda cada vez mais a se vestir bem e mudar a sua vida definitivamente. Prazer para você que chega agora e não me conhece, eu me chamo Cris Amoedo, sou consultora de imagem e estilo. E o título, o tema do nosso programa de hoje é este que está aqui fixado. Tenho medo de mudar e ser julgada. É um programa voltado para as mulheres, onde a gente tem sempre um novo conteúdo, uma nova estratégia para que a gente possa cada vez mais se vestir bem, nos vestirmos bem e mudarmos a nossa vida definitivamente. Por quê? Porque nós temos aqui o objetivo dentro deste programa que se chama Imagem Magnética, trazer para você, mulher, estratégias para que cada vez mais você aprenda a se vestir bem e mudar a sua vida definitivamente. O nosso programa de hoje tem como título Tenho medo de mudar e ser julgada. Então, vamos falar sobre medo da mudança. Quem nunca teve medo de mudar e ser julgada, e ser criticada, e não ser bem compreendida, ou não ser aceita nesse novo tempo, desse novo jeito de se comunicar e de se apresentar? Eu já inicio aqui trazendo para vocês um contexto sobre a minha vida, porque sempre eu vou trazer exemplos de mulheres reais, mas sempre vou trazer também o meu exemplo. Por quê? Porque eu vivi o processo da consultoria de imagem, me transformei muito e muito profundamente com esse processo da consultoria de imagem e hoje eu colho frutos. Mas nem sempre é fácil. Esse é o ponto que a gente vai conversar hoje. Porque muitas vezes a gente acaba abrindo mão de algo que é muito importante para nós, de algo que faz toda a diferença na nossa vida, algo que a gente verdadeiramente anseia por medo. Medo de julgamento, medo de não ser bem compreendido, medo de não se gostar dentro desse processo de mudança, medo de fazer um movimento e depois ter que retroceder. Porque o medo é uma emoção que está sempre presente conosco. Agora, o que a gente vai fazer a partir de quando a gente toma consciência de algumas coisas é o que muda a nossa história. Então, quero trazer para vocês aqui um pedacinho da minha história em relação ao medo de mudar e ser julgada. E eu espero que vocês me entendam que não é uma crítica a quem é diferente de mim, mas é o meu exemplo. É sempre falando a respeito daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo. E obviamente que eu respeito pessoas que tenham um pensamento, uma opinião diferente da minha, mas eu aqui estou colocando a minha opinião, ok? Então, dentro do nosso tema, deste nosso programa, que se chama Imagem Magnética, eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu comecei a viver o processo da mudança e comecei a sentir muito medo, mas muito medo mesmo, de fazer uma mudança pontual. Todo o meu processo, ele gera, óbvio, desconforto e anseios que eu vou falar logo a seguir. Mas o medo, verdadeiramente o medo que eu carregava, era da minha mudança de cabelo. Porque quem já me conhece sabe, eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando, que durante mais de 20 anos eu alisei o meu cabelo. Eu não tinha esse cabelo que eu tenho hoje. Grisalho, sim, ele já vinha ficando, eu já fazia algumas coisas, não era problema. Agora, eu tinha um grande medo realmente, não só de ser julgada, mas também de como as pessoas iam reagir comigo, de como ia ser a aceitação ou a não aceitação na minha transição capilar. Por que eu tinha tanto medo? Porque eu tinha um contexto que todas nós mulheres temos, que trazemos da nossa infância,
algumas dores, alguns medos, algumas crenças que fazem a gente se movimentar por um caminho e não por outro, certo? E o que eu sempre acreditei? Porque eu cresci num ambiente onde eu era, de todas as filhas, eu era a única que tinha um cabelo crespo assim, como o meu é. E aí o que aconteceu? Eu sempre vi e sempre ouvi que bonito era um cabelo liso, que bonito era um cabelo que descia retinho, que poderia botar para cá ou para lá, ele não desarrumava, ele podia pegar vento, ele ia continuar bonito igual. Eu ouvi várias coisas nesse sentido na minha infância. E o que aconteceu? Eu acabei internalizando que sim, verdadeiramente bonito era o cabelo liso. E não é uma crítica, ok? Em relação ao teu tipo de cabelo ou alguém que tem o cabelo diferente do meu. É a minha história. E aí o que aconteceu? Eu trouxe isso para minha vida adulta e eu acabei tendo isso como uma verdade na minha vida. De que eu teria que ter o meu cabelo também liso. E durante mais de 20 anos, eu tentei esconder esse meu medo para baixo do tapete. Só que a nossa verdade, ela pede para aparecer. Em algum momento, ela vai fazer a gente tomar uma decisão e tomar uma atitude de uma mudança para que a nossa vida seja mais leve, para que a gente verdadeiramente possa se mostrar da forma que a gente é e não da forma que a gente entendia ou entende que deveria ser. E durante muitos anos, mais de 20 anos, eu vivi esse medo de fazer esse movimento, de assumir o meu cabelo como ele é. Porque eu tinha esse medo de ser julgada, eu tinha o medo de não ser aceita, eu tinha o medo de que em algum momento eu pudesse me sentir muito constrangida, de passar vergonha, porque medo é uma coisa muitas vezes que até pode ter algum fundamento, mas muitas vezes o medo ele é infundado, ele está só na nossa mente, ninguém vê o que a gente está vendo, ninguém pensa como a gente está pensando, e acaba acontecendo que ficamos refém dos medos, até que dentro do meu processo da consultoria de imagem, que eu me auto-apliquei, enquanto estudante eu aplicava o processo em mim, eu fui entendendo que alguma coisa não estava bem. Porque eu estava com muito sofrimento em relação a esse medo, que eu queria muito fazer esse movimento, mas eu sentia esse medo. E isso começou a ficar pesado. Isso começou a ficar muito desconfortável. E eu não aguentei mais. Obrigada pelos corações. Adoro a participação de vocês aqui junto comigo, porque é feito para vocês. E aí eu comecei, dentro do processo, perceber que eu não estava feliz. Eu queria fazer um movimento de mudança, eu tinha um medo que estava me paralisando. Durante muito tempo eu fiquei paralisada nesse medo. E acabou acontecendo o quê? Eu comecei a me sentir muito desconfortável. Eu estava extremamente desconfortável. Até que eu não aguentei mais. Porque sempre chega um tempo que a gente tem que dar o nosso grito, tem que dizer, ok, eu não consigo mais, isso não é para mim. Então, eu estou sofrendo, eu tenho medo para mudança, para fazer esse movimento de mudança, mas também tenho o medo e o desconforto de não estar fazendo, porque eu não estou mostrando quem eu sou. E aí aconteceu o quê? Eu resolvi pagar o preço, eu resolvi viver o processo e resolvi fazer a mudança. E o que acontece? Nós temos muitas ofertas, né? A moda, os padrões, as pessoas, a mídia nos dizem muitas coisas em relação ao que vestir, ao que calçar, a como se comportar, ao que fazer, ao que não fazer.
uma série de coisas. Tem coisas que a gente pode abrir mão, tem coisas que não. Nosso comportamento, ele é regido por um grande estatuto, digamos assim. Nós vivemos num país, nós temos leis para respeitar, nós vivemos num município que também tem suas leis, nós vivemos em sociedade, existem essas leis. Isso a gente não pode não fazer, porque a gente tem consequências. Agora, alguns padrões que nos são impostos, principalmente pela indústria da beleza, que tenta de todas as formas nos colocar dentro de uma caixa, dizendo que nós, para sermos felizes, precisamos estar no X padrão, a gente pode e deve abrir mão, deve sair desse lugar, porque como eu acabei de dizer para vocês, isso estava me adoecendo. E trago um exemplo prático para vocês do que acontecia. Casada, meu filho pequeno, viajávamos muito, eu trabalhava com moda. Então nós viajávamos várias vezes ao ano para fazer compras de moda. E meu marido e meu filho me acompanhavam porque meu filho era pequeno. E nós sempre nos hospedávamos em um hotel para não fazer bate e volta com uma criança pequena. E o que acontece? A gente tinha uma piscina térmica, tinha uma área de lazer incrível. E durante muito tempo eu abri a mão de estar com meu filho na piscina, desfrutando de um banho, de uma piscina térmica, relaxar em família, estar com meu esposo, depois de um dia inteiro de compras, de trabalho, e eu subia da piscina para o quarto do hotel, muito antes do que eles, porque eu tinha que tomar meu banho e escovar o meu cabelo. Por quê? Porque eu não conseguia me ver assim, ó. Isso aqui para mim era algo inimaginável. Eu não conseguia me ver dessa forma. E eu paguei um preço muito caro por isso, porque eu abri mão de muitas coisas para poder ir para frente de um espelho, escovar meu cabelo, porque eu já tinha pego tanta prática de fazer isso durante tantos anos, que eu mesmo fazia minha escova. E quando eu comecei a entender que isso não funcionava mais para mim, e eu fiz esse processo da mudança, eu já estava trabalhando com a consultoria de imagem, eu comecei a entender que é muito pesado a gente tentar ficar num lugar que não é nosso. A gente tentar ter uma comunicação visual, seja com óculos, com o cabelo, com as roupas, acessórios, seja com cor de esmalte, com maquiagem. Quando a gente tenta se colocar dentro de um lugar que não é nosso, é uma questão de tempo para que a gente adoeça. E os padrões, de um modo geral, da indústria da beleza e da moda, eles são pesados. Ele é um padrão que faz com que a gente lentamente vá adoecendo. E aí eu te pergunto, não é muito melhor vencer o medo e mudar, fazer esse movimento para se colocar num lugar que é teu, para potencializar a tua beleza e viver de uma forma muito mais livre? Mesmo que num primeiro momento você entenda que vai ser completamente julgada e não aceita, ou até rejeitada. Não tem sentido. Me diga você que está aqui comigo. Qual é o teu medo? Qual é a mudança que você quer fazer e que está te impedindo de viver plenamente quem você nasceu para ser, por causa do medo de mudar e ser julgada? Me diga quem está aqui comigo. Porque a gente precisa entender que nem tudo que está à disposição da gente no mercado é pra gente. Como eu compartilhei aqui, durante muito tempo eu sofri rejeitando o meu cabelo. É uma forma de autorrejeição. E não é muito pior você ficar se autorrejeitando do que em algum momento você receber uma crítica por causa da tua mudança? Se é que você vai ser criticada, porque se eu te trouxer o meu exemplo aqui, eu vou te dizer o seguinte: eu fiz a minha transição capilar, eu fiz o meu movimento,
Tiveram momentos desconfortáveis, ok, porque eu precisava sair de um lugar e transitar até outro lugar por um caminho desconhecido. Mas eu sou muito mais feliz com a mudança. Eu sou muito mais leve. E várias vezes eu digo para as pessoas: viva o teu processo, faça o teu movimento, seja livre do medo. Você poderá ser julgada ou não. E eu digo para as pessoas, inclusive para vocês que estão aqui comigo, entrem no meu Instagram, entrem no meu Facebook e olhem as minhas fotos. Bem mais para trás, eu não removi essas fotos e não vou remover. Porque elas falam da minha vida, da minha história e elas contam em imagens a minha transição, a minha verdade, o meu movimento, o meu grito de liberdade. E eu posso dizer para você, muitas vezes esse medo de julgamento está só na sua mente. Porque eu também tinha esse medo. Porque eu tinha alguns padrões que eu acreditava assim. Mas se eu for crespa, numa terra de muitas mulheres lisas, eu posso ser considerada uma mulher desleixada. Até porque eu já estava consultora de imagem pessoal e estilo neste momento da transição. Eu também tinha muito medo. Até porque hoje a gente tem muitas mulheres fazendo um movimento, tanto do crespo quanto do grisalho. Mas quando eu fiz esse movimento, não tinha essa quantidade de mulheres fazendo isso. Só que o meu medo, ele caiu por terra quando eu estava ainda no movimento da transição, porque um tempo eu andei assim, metade do cabelo liso, metade do cabelo crespo, porque eu estava na transição. Então, um pedaço não tinha mais a química, mas uma boa parte tinha a química. Então era muito difícil. E eu garanto para vocês o que eu estou dizendo, eu estou falando uma verdade. Eu sempre me senti bem compreendida. Nem sempre aceita, mas eu não estava buscando aceitação. Mas eu sempre fui compreendida com cada mulher, com cada cliente, com as minhas amigas, com o meu esposo, em relação ao processo da mudança. Porque eu sempre fui muito clara, eu não aguento mais viver isso. Está pesado demais para mim manter este cabelo liso. Até porque pensa aqui comigo, falando da transição, para você que está aqui comigo pode parecer muito fácil. Ela superou, ela venceu e hoje ela está plena. A gente sabe que paga um preço, mas eu estou te dizendo que vale a pena. Porque hoje, a minha dor, que foi uma dor para mim durante muitos anos, se torna minha marca. E muitas pessoas, em viagens de férias, muitas vezes em viagens a trabalho, no hotel, em aeroporto, meu marido, meu filho vivem isso comigo, de eu ser parada por pessoas para me perguntarem sobre o meu cabelo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Todo processo de mudança, ele nos desacomoda. Ele nos tira do ponto A para a gente transitar até o ponto B. A velocidade nós determinamos. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa reduzir o nosso passo ou acelerar o nosso passo. Depende o quanto a gente está pronta para isso. Não é muito mais leve a gente viver mostrando e comunicando quem a gente é, sem estar lutando para esconder quem a gente é, porque o que eu fazia era isso. Eu tentava caber dentro de um padrão, que era para um monte de mulheres, mas que nunca funcionou para mim. E eu sou muito grata a Deus por não ter adoecido profundamente, porque 20 anos me auto-rejeitando, pensa, é difícil. Quantas vezes a gente pensa, não, eu não vou conseguir, não vou nem tentar porque eu já sei que não é pra mim, eu sei que eu não vou conseguir. Será? Não, as pessoas vão me julgar. Será?
Ah, eu não vou ser aceita. Será? Meu marido não vai gostar. Será? Eu pergunto isso para quem está aqui comigo, eu pergunto isso para você. Será que se você fizer esse movimento de mostrar verdadeiramente aquilo que você é, aquilo que você gosta, viver o processo da mudança, inicialmente ele pode ser doloroso, mas infinitamente melhor você vai viver depois que passar o processo. Essa é a palavra que eu uso, é vida. Sabe por quê? Porque você sai de um lugar que não é seu e você se coloca plena, mas plena mesmo, num lugar que é teu e que você deveria estar há muito tempo. E que por causa do medo de mudar e ser julgada, você continua neste lugar. É isso, a nossa velocidade determina como a gente vai andar essa estrada. Eu vou dizer para vocês, vale muito a pena a gente assumir quem a gente é. Quantas mulheres eu vejo e me dizem assim, mas eu tenho medo de não me sentir tão bonita. Várias vezes eu escuto isso. Cris, eu quero fazer o processo da mudança, eu quero me vestir de quem eu sou, eu quero usar coisas que eu adoro e que eu não uso, porque eu tenho medo de não me sentir mais tão bonita como eu me sinto desse jeito. Eu acho que eu nunca fui tão feliz, tão em paz com a minha imagem. Nunca. Porque quando a gente deixa aparecer quem a gente é, não tem como não ser leve, não tem como a gente não sorrir com mais vontade, porque eu não estou me esforçando para caber em um lugar, eu estou no meu lugar e nele eu estou cabendo perfeitamente. Não tem lugar para a gente caber melhor do que em quem nós somos. Essa é uma verdade e ela é absoluta. Se existe uma verdade absoluta, é essa. Quando vestimos quem somos, quando temos o cabelo que é nosso, quando escolhemos usar coisas que falam a nosso respeito, quando nos conhecemos e vencemos o momento de estarmos paralisadas pelo medo, a gente começa a fazer um movimento. Porque não é que a gente venceu o medo, mas é que a gente decidiu se mover mesmo com medo. E a gente fica tão mais bonita, tão mais leve, tão resolvida, que não tem lugar que a gente vá, que a gente olhe para alguém e pense em fazer comparação. Valoriza aquilo que é teu. Me diz aqui, o que alguma mulher muito próxima à tua, mãe, irmã, cunhada, amiga, o que alguma dessas mulheres vive que você admira muito? Ai, Cris, eu admiro como a Joana se veste. Entenda o que você admira em como a Joana se veste. A gente precisa limpar um pouco a lente do nosso olhar, que muitas vezes está embaçada. Será que eu gosto de como ela se veste, do que ela usa, ou será que eu gosto do que eu vejo nela, enquanto uma mulher que está muito segura de si, que está muito plena naquilo que faz, naquilo que usa, porque fez esse movimento de sair de um lugar e ir para outro e deixar aparecer a essência dela. Vamos além. Você está respeitando quem você é? Você respeita quem você é? De verdade? Porque quando a gente entende
que nasceu de um jeito e a gente aceita, a gente passa por um processo de mudança que ele não é tão doloroso. Muitas vezes eu estava não tão tranquila, não tão bem quanto eu estou com a minha imagem hoje. Estava na transição e algumas pessoas me diziam assim: nossa, se tem uma coisa que eu admiro em ti é a tua segurança. Quantas vezes eu sei que eu não me sentia tão segura, mas a minha comunicação, porque eu estava cada vez mais me encaixando em mim, estava comunicando essa segurança. Mas preciso, a Dalcio está dizendo, mas preciso agora entender a questão de pintar ou não. Essa questão tenho dúvida. Queria entender qual movimento tenho que encarar. Não acho errado pintar, mas não sei se quero deixar grisalho. Que tremendo isso! Adoro que vocês participem comigo, porque daí eu tenho a oportunidade de falar em cima de uma dor, em cima de um medo, em cima de uma insegurança. Olha só, respondendo para a Dalstriane e para quem mais fizer sentido. O meu cabelo, eu já tinha tomado a decisão de deixá-lo grisalho já há algum tempo, antes de me colocar como consultora de imagem e estilo. Por quê? Eu hoje tenho 48 anos. Os meus cabelos brancos começaram a aparecer quando eu tinha 21 anos. Claro que não nessa proporção que vocês veem hoje, mas eu tinha 21 anos quando eles começaram a aparecer. E aí eu arranquei um aqui, arranquei outro ali, aquela coisa padrão que todo mundo faz, porque eu sou igual a vocês. Comecei a arrancar cabelo daqui, e aí começou a chegar num ponto que eu não queria mais arrancar meu cabelo. E durante algum tempo eu pintei, depois eu fiz mechas, eu coloquei algumas cores diferentes. Eu sempre fui uma mulher de fazer movimentos, sempre gostei. Sem certeza, sem segurança, mas eu fazia. Até que eu tive uma primeira gravidez, e aí eu perdi o bebê, e aí numa segunda gravidez, o meu cabelo já estava bem mais grisalho. E antes já de engravidar, eu já tinha alinhado isso, conversado isso com o meu esposo. Eu não vou mais pintar meu cabelo. E aí num primeiro momento, o que acontece? É um susto, porque ouça isso, existe um padrão em que se diz que a mulher de cabelo grisalho é desleixada. Ela é relaxada com ela mesma, não é legal, é uma mulher que não se cuida. Isso é feio e a sociedade não aceita. Só que, até ali, porque eu sofri esses olhares de julgamento, muitas vezes. Só que o que acontece? Eu tinha tomado uma decisão, então eu sabia que isso ia acontecer. Porque, como eu disse, isso foi antes de eu me colocar como uma consultora de imagem. Só que o que aconteceu? Eu tomei minha decisão e já na minha gestação eu estava grisalha, meu filho nasceu e eu tomei a decisão que pintar o meu cabelo eu não pintaria mais, porque eu não queria. Só que o que acontece? Um tempo depois de já meu filho nascido e tal, quando eu fui estudar, fui fazer a minha formação para a consultoria de imagem, eu fui estudar sobre a coloração pessoal e fui entender o que é a característica de cada mulher, o que funciona, o que não funciona. E ali dentro dos estudos da coloração pessoal ou da colorimetria, como algumas pessoas conhecem, eu descobri algo que me deixou assim, muito feliz, que muitas mulheres, sim, podem usar o cabelo grisalho e vão ficar bem, não vão ficar com uma imagem de uma mulher envelhecida. Com a imagem de uma mulher desleixada, aí já tem a ver com a imagem que o outro tem a nosso respeito. Porque a imagem pessoal diz respeito de como o outro nos vê. Então, certamente tem muitas pessoas que ainda me veem como uma mulher muito desleixada. Porque o cabelo é grisalho e crespo. Agora, eu tenho a segurança de saber que me favorece. Então, Dalstriane, respondendo para ti essa pergunta, depende da tua escolha.
Se você resolver que quer pintar, ok, pinte, seja feliz. Perceba se isso não se torna algo pesado. Se você resolver que não quer pintar e quer se experimentar num grisalho, se experimente. Veja o que acontece contigo, como tu te sente, como tu te enxerga no espelho e vive o teu processo de mudança. Sem o medo. É uma experiência, sem o medo de ser julgada. Ok? Se você, da Austriane, vier para o Brasil, a gente faz o teu teste. Porque você mora em Portugal, eu moro no Brasil, eu não faço o teste assim online. O teste é só presencial, o teste de coloração é só presencial. E eu vou ter o maior prazer em te atender, fazer o teu teste e responder para ti isso com plena convicção de sim, a tua cartela fica muito bem, você grisalha. Olha só, para a tua coloração pessoal, não é o que mais te favorece. Mas ainda assim, se você resolver que quer ser grisalha, ok, seja grisalha, porque a opinião do outro é do outro. E se você estar no espelho e se gostar, tá tudo bem. Ok? Então, é sobre um processo de mudança que é teu, que é meu. Nós escolhemos. O que você prefere viver? O medo de ser julgada, que te deixa em um lugar que é desconfortável permanecer, ou viver o processo da mudança, mesmo com medo de ser julgada, e passar desses primeiros passos, você se sentir incrível, mais bonita do que nunca. E não estou falando, eu trouxe o meu exemplo do cabelo, mas daqui a pouco são sobre roupas que você quer usar e que você é criticada quando usa. Daqui a pouco é sobre cores que você gosta e você não tem certeza se fica tão bem nessas cores. Daqui a pouco é sobre tecidos, misturas, texturas de roupas. Entende? Porque medo a gente sempre vai ter. Ele é natural do ser humano. Agora, não fazer um movimento por causa do medo não é normal. Esse programa, Imagem Magnética, existe para isso. Para que eu possa te entregar estratégias para que você aprenda cada vez mais a se vestir bem de você mesma e mudar a sua vida definitivamente. É sobre você, não é sobre o outro. Ok? Esse é o ponto. Faça o teu movimento. E vou usar o exemplo aqui das minhas clientes. Eu recebo sim, com certeza, clientes que chegam para mim, mulheres que chegam para mim e me dizem: ai, mas isso aqui eu acho até legal eu começar a trazer para minha vida, mas isso aqui, ai guria, olha só, como é que eu vou chegar assim no meu trabalho? O que vão pensar? O que vão dizer? Ai, eu acho que tá muito ousado. O que é isso? É medo. É medo. Só que o que acaba acontecendo? Eu entrego para você informação e técnica para que você possa se mover mesmo com medo. Só que eu te garanto que o teu percentual de medo, ele se torna muito menor. Por isso a consultoria de imagem, ela é transformadora. Porque você caminha com alguém do seu lado por um tempo. Você tem apoio, você tem onde tirar suas dúvidas, você tem informação que muda o teu contexto. Quando a gente faz algumas descobertas a nosso respeito, nunca mais, eu afirmo isso para você, com toda a minha verdade, nunca mais você tem medo de ser julgada. Porque você sabe que está vestindo e comunicando através daquilo que você escolhe usar, verdadeiramente quem você é. E essa é a riqueza de se mover e deixar para trás o medo de ser julgada. E ele não vai mais fazer parte da tua vida. Porque você não vai ter dúvida, você vai carregar dentro de você a certeza de que vale a pena mostrar quem você é e não tentar vestir, muitas vezes, alguém que você não é. Eu vou te dizer
já para finalizar aqui, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, e o meu também quero também estar com meu filho, mas quero trazer para vocês algo que eu considero muito importante. Quando a gente descobre essas informações, e as minhas eu fui descobrir com 44 anos de idade, tá? Como eu disse, eu tô com 48, então eu passei muito tempo da minha vida sem saber me vestir, sem saber o que me favorecia, sem saber quais eram as melhores cores para mim, sem saber qual era a maquiagem que funcionava para mim, sem entender que esse é o cabelo perfeito pro meu tipo físico, pro meu formato de rosto. Eu sofri muito. Mas quando eu descobri essas informações, e isso eu vivo todos os dias com as minhas clientes, quando eu entrego para elas essas informações de quais são os seus estilos, qual é o seu tipo físico, qual é a sua coloração pessoal, já se abre um mundo de possibilidades na frente, porque você não vai mais ter dúvida na hora de fazer as suas compras, na hora de montar os seus looks, na hora de escolher como se vestir para algum evento ou para o seu cotidiano, na hora de escolher qual é a coloração cosmético capilar, o que funciona no seu cabelo, na hora de escolher uma maquiagem, na hora de ir para um evento ou mesmo que seja no teu dia a dia. Você não vai mais ter dúvida. A dúvida, ela existe porque você não tem informação sobre quem você é. Mas a partir do momento que você tem minimamente essas informações que eu falei aqui, não existe mais dúvida. E aí você se torna uma mulher muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais segura. É isso que eu quero deixar aqui para vocês com esse programa de hoje, com imagem magnética e com esse tema. Tenho medo de mudar e ser julgada. Eu vou te dizer, você vai fazer um movimento de mudança muito rápido. O meu movimento de mudança, ele se deu em questão assim, ó, de 3 meses, eu acho. Eu já estava apropriada. E eu nunca mais tive medo. Isso é o que eu tenho para vocês. Informação que muda a vida. Estratégia para que você saiba quem você é, para que você aprenda a se vestir bem e mudar a tua vida definitivamente. Vestindo quem você é. Sempre vestindo quem você é. E não quem alguns padrões tentam dizer que você tem que ser. Ok? Finalizo por aqui, agradecendo a companhia de vocês, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, ou seja aqui no Instagram. Agradecendo você que esteve aqui. E dizendo que muitas coisas ainda tem para esse ano. Gente, beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem sempre por aqui, porque assim, ó, se vocês já perceberam, eu estou fazendo live quase que diariamente. Fiquem aqui que tem muito conteúdo. Convidem pessoas para estarem aqui, porque esse conteúdo, ele é para você aplicar. Ele é para você viver. Um beijo. Até!